Pessoal, aqui é o professor Fred Moreira e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre modelos atômicos e estrutura atômica, voltada aí uma aula para o nono ano de ciências, tá bom? Com grau de profundidade para ciências. Bora lá. Bom, as primeiras ideias sobre o átomo aí, galera, né? Na Grécia Antiga, você tem aí os primeiros relatos do Demócrito propondo a ideia do indivisível, né? A ideia de que se você fosse partir a matéria em pedaços cada vez menores, você chegaria numa unidade indivisível e que a matéria seria formada por essa unidade indivisível e espaço entre essas unidades indivisíveis, né? A primeira ideia do átomo. Isso em 442 a.C. Depois veio Aristóteles, em 350 a.C., e ele fala que se você sair partindo da matéria, né, você vai chegar nos quatro elementos fundamentais, que é terra, fogo, água e ar. Então você pega a lama, por exemplo, é feita de terra e água. Né? Então se você sair partindo na lama, você vai chegar numa porção de terra, numa porção de água. Essa ideia do Aristóteles, ela durou por volta de 2.200 anos, né? E só no século XIX, século XVIII para século XIX, vem o Dalton com sua ideia de modelo de bola de bilhar. Né? O modelo de Dalton aí, ele propõe a ideia do indivisível, do átomo sendo indivisível, e de que existe uma conservação de massa nas reações químicas. Né? Então, por exemplo, se você colocar água para ferver, coisa bem simples, você põe uma panela de 1 quilo de água ali dentro fervendo, depois de um tempo você tem lá só 900 gramas de água. Os 100 gramas de água que você perdeu, eles não desapareceram, o átomo não foi destruído. Né? Houve ali um processo de ebulição. Então, aquele átomo continua existindo, só que no estado gasoso. Então, o Dalton foi o primeiro aí a registrar essa ideia, né? Baseado no conceito de Lavoisier. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E aí nessa história os elementos diferentes seriam átomos diferentes, cada um com seu próprio, a sua própria característica, né? Cada um com uma massa específica, tal qual a massa de um corpo seria um múltiplo da massa do átomo que o compõe. Né? Então, como exemplo, aí, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o carbono e o enxofre ele está meio tampado. Né? Também ele fala que a matéria seria descontínua, né? Porque entre os átomos haveria espaços vazios. Então, aí você tem, né, os vários átomos diferentes, uma representação baseada no que o Dalton falou, né, do hidrogênio, carbono, oxigênio, fósforo, enxofre, ferro, cobre, chumbo, prata, ouro, platina e o mercúrio. Né? Então, cada átomo seria uma bola de bilhar diferente. Aí mais para frente, depois de Dalton, né, a gente enquanto humanidade, né, estudando os tubos de raios catódicos, que basicamente é o seguinte: o pessoal descobriu que se você colocar um tubo de vidro com eletricidade passando nele, né, um polo positivo e um polo negativo, e nesse tubo tiver um gás, você ioniza esse gás a ponto de ele emitir luz. E aí você forma um feixe luminoso, né, um feixe de raios catódicos. E ao estudar esses raios catódicos, você percebe, por exemplo, que eles interagem com eletricidade. Então vocês podem ver que o feixe ele pode ser desviado para o ponto A ou para o ponto C, dependendo das placas elétricas que você colocar ali, né, positivo ou negativo, que é a ideia da TV de tubo. Mais para frente, né, a humanidade criou a TV de tubo com base nisso. As imagens da TV de tubo preta e branca, depois colorida, foram com base nisso. Mas aí o Thomson, já no final do século XIX, ele percebeu que os raios catódicos eles eram barrados. Aí ele colocou uma cruz de Malta dentro do raio catódico. Ele percebeu que o raio catódico se movia em linha reta lá. Ó. Ele se movia em linha reta. Por quê? Porque formava uma sombra. Além disso também, ele percebeu que o raio catódico, quando passava num moinhozinho, fazia o moinho girar. Isso foi muito interessante para ele. Além dele ser, como a gente viu, desviado. Desviado eletricamente. Então ele conseguiu chegar em umas conclusões. Tá?
ele chegou na seguinte conclusão: se o tubo de raio catódico estava fazendo um ventiladorzinho girar, é porque estava tendo colisão, né? Esse feixe de luz, esse feixe luminoso, ele era formado, na verdade, por partículas que possuíam massa, né? Para dar essa colisão e fazer o moinho girar aí, o catavento girar, né? Se eles formavam sombra, quer dizer que eles estavam viajando em linha reta, uma sombra com a cruz de Maltazinha, igualzinha à cruz de Malta, né? E se eles eram atraídos por uma placa positiva, então quer dizer que eles possuem carga negativa. Daí, a seguinte conclusão, né? Dentro do átomo existem partículas menores do que o átomo, que são os elétrons, e elas são dotadas de cargas negativas. Como o átomo possui uma carga total neutra, a massa do átomo, que seria essa bola vermelha grandona aí, tem que ser positiva para neutralizar a carga dos elétrons que estão ali aleatoriamente. Então, no átomo ele vai ter uma quantidade de elétrons negativa, né? E a bola vermelha positiva para neutralizar o todo, né? Então, esse modelo ficou conhecido como modelo pudim de passas, né? Ou o modelo panetone, que pessoal, é o modelo panetone. Então, uma massa toda positiva com um monte de elétron negativo, né? Aleatoriamente dentro dessa massa. Aí depois, na verdade, nesse processo já estava rolando os estudos da radioatividade. Falando rapidamente, né, você tem o Röntgen, tirou a radiografia da mão da esposa, você tem o Becquerel, você tem o casal Curie, o Philippe e a Marie Curie. Eles foram descobrindo que alguns elementos emitiam radiação, descobriram rádio, descobriram polônio, descobriram que o urânio emitia a radiação, descreveram essas radiações, radiação alfa, radiação beta, depois a radiação gama foi descrita, né? Tudo isso até 1910, mais ou menos ali, né? Não sabiam o que causava câncer, né? O mal que a radiação podia fazer, mas começaram a descrever e estudar isso tudo. E o Rutherford, cientista, ele fez um experimento em que ele utilizou uma fonte radioativa para emitir radiação alfa, né? Basicamente elétrons, radiação alfa, um beta, agora não me lembro. Uma são elétrons em alta velocidade, a outra são hélios carregados positivamente em alta velocidade, né? Alfa e beta. A gama não, a gama é luz mesmo. Mas o fato é, quando ele dispara essa radiação, ele disparou a alfa. Essa radiação, ao passar por uma folha de ouro, parte dela atravessava a folha de ouro, quer dizer, a maior parte dela atravessava a folha de ouro, chegava aqui, né? Chegava bonitinho. Agora, tinha uma parte que refletia. Então você via aqui nesse círculo fluorescente que a partícula, quando acertava a folha de ouro, parte dela desviava, e parte dela, inclusive, refletia. Vocês podem ver algumas marcações brilhando aqui atrás. Quer dizer, o feixe batia e refletia, né? Então, basicamente, estava tendo alguma colisão em alguns pontos da folha de ouro. Alguns pontos da folha de ouro estavam interagindo com essa radiação. E esses pontos, o Rutherford a entender que o átomo, né, a maioria das partículas atravessou, poucas partículas atravessaram e desviaram, e poucas partículas foram refletidas, né? A radiação alfa que ele utilizou bateu na lâmina de ouro, aí as partículas refletidas, defletidas e as que passaram reto, né? E aí uma chapa fluorescente para ver o brilho. E aí o que acontece? Ele entendeu que esses pontos em que a partícula estava batendo e voltando, ou batendo e desviando, é porque essas partículas estavam colidindo com uma região positiva central do átomo. Então ele definiu que o átomo ele tinha um núcleo positivo, e os elétrons orbitavam esse núcleo. Então o átomo ele não vai ser aquela bola, aquela massa positiva de acordo com Thomson. Ele vai ter um Thomson, ele vai ter um núcleo positivo, né? Esse núcleo positivo teriam as partículas ali, os prótons, que seriam dotados de carga positiva, que anulariam a carga negativa da eletrosfera, né? Os elétrons girando em órbitas, né, aí ao redor desse núcleo. Daí
a analogia como um sistema planetário, né? O núcleo sendo o Sol, né? E os elétrons sendo os planetinhas. Pouco depois aí, lá em 1932, foi descoberto experimentalmente o nêutron, que também está dentro do núcleo, faz parte do núcleo, e o modelo foi atualizado, né? Ele tem o próton e o nêutron lá no núcleo, para dar a sua estabilidade do núcleo, e os elétrons orbitando. Mas como o nêutron já tinha sido previsto, ele só foi descoberto em 32, mas ele havia sido previsto antes, aí o modelo de Rutherford foi só atualizado, né? Então você vai ter um núcleo composto por prótons, nêutrons e a eletrosfera por elétrons, né, orbitando esse núcleo. Daí a gente chega à noção, né, mais completinha do átomo, até esse período, de que ele possui partículas ali dentro, né, que a gente vai chamar de prótons, nêutrons e elétrons. O próton e o nêutron localizado no núcleo. O próton com carga elétrica que a gente vai definir mais um. E com uma massa relativa que a gente vai definir como 1. Né, a gente não vai preocupar aqui com o valor absoluto dessa massa, 10 a menos 24 gramas. Aí. O nêutron também com a massa muito próxima do próton, então também massa de 1. E os elétrons, eles vão ficar na eletrosfera, vão ter carga negativa menos 1. Então o elétron ele vai anular a carga do próton aí. Né? Só que a massa do elétron é absurdamente menor, ela é quase 2.000 vezes menor do que a massa do próton e do nêutron. Agora a gente pode falar também sobre o número atômico, chamado de Z. Esse número atômico é basicamente o número de prótons que um átomo vai possuir. Né? E esse número atômico é o que define o elemento químico. Então, um elemento químico é um conjunto de átomos que possui o mesmo número atômico, ou seja, o mesmo número de prótons. Conclusão, tudo que tiver um próton no núcleo é chamado de hidrogênio. Não importa quantos elétrons, não importa quantos nêutrons. Tem um próton, é o hidrogênio. Se tiver 2 prótons, é o hélio. Se tiver 3 prótons, é o lítio. E por aí vai, berílio, boro, carbono, nitrogênio. Então o número atômico é o que define o número de prótons, dado pela letra Z. Já o número de massa, ele vai ser a soma dos nêutrons com um número atômico. Né? O número de massa dado pela letra A, ele é a soma de Z com M. Então, por exemplo, o sódio. O sódio, ele tem um número atômico de 11, quer dizer, ele tem 11 prótons. Mas a sua massa total, que está no núcleo, a gente despreza os elétrons no cálculo da massa, a sua massa total ela é 23. Então, que conclusão que você chega? Você chega que ele tem 12 nêutrons. Né? Ele vai ter 12 nêutrons, porque se o número de prótons é 11 e o total de massa atômica dele, né, o número de massa dele está dando 23, então quer dizer que ele tem 12 nêutrons. Então, é assim basicamente. Como que a gente representa isso? A gente coloca o número de massa aqui em cima, né, o elemento químico aqui, né, o símbolo dele, sódio, Na, e o número atômico aqui embaixo. Ó. Então lá, 11 o número atômico, 23 o número de massa. Então só de olhar você já sabe que são 12 nêutrons aí nesse elemento no sódio. Existem também, né, dentro dessa brincadeira, os íons, né, que podem ser divididos em cátion e ânion. Né? O cátion vai ser aquele elemento que perdeu elétrons, porque a ideia é você vai possuir o mesmo número de prótons e de elétrons, né, para você ser um átomo neutro. Agora, aqueles átomos que perderem elétrons, por exemplo, aqui no nosso exemplo ele está com 5 prótons e apenas 3 elétrons. Esse elemento vai ser definido como um cátion. Ele continua sendo o mesmo elemento químico, o número de prótons não alterou, mas ele é um cátion desse elemento químico. Né? Ele perdeu elétrons. Já o ânion, né, ele continua com o mesmo número de prótons, mas ele ganhou elétrons. Ele está com mais elétrons do que prótons. A gente vai trocar apenas os elétrons na eletrosfera. A gente não vai alterar o número de prótons. Alterar o número de prótons significaria alterar o próprio elemento químico. E isso só vai acontecer em situações absurdamente extremas. Por exemplo, dentro de uma estrela, no interior de uma estrela, num processo de fusão nuclear, num processo de fissão nuclear, de uma usina nuclear. Então, só em situações bem extremas que nós alteraríamos o número de prótons no núcleo. Porém, né, a gente aqui no dia a dia, no nosso cotidiano, a gente vai alterar apenas o número de elétrons. Tá? Então, um átomo que ganhou elétrons,
ele vai ser um ânion, e o que perdeu elétrons vai ser um cátion. Tá? Então, por exemplo, né, exemplos de cátions e ânions, né, o Ca2+, né, o que significa isso? Olha lá, o número atômico dele é 20, então ele tem 20 prótons. O número de massa dele é 40. Então, 40 menos 20 quer dizer que ele tem 20 nêutrons. Ele deveria possuir também 20 elétrons, porque se ele tem 20 prótons, ele deveria possuir 20 elétrons para equilibrar. Mas como ele é 2+, significa que ele perdeu 2 elétrons. Para ele ficar com excesso de 2+, né, é porque ele perdeu elétrons, então ele tem 18 elétrons. Já o N3-, ele possui 7 prótons, olha lá, número atômico 7. Né? Ele possui 8, aqui está errado, aqui é 8 nêutrons, né? O número de massa dele é 15, então ele possui 8 nêutrons. E aí que está o detalhe, como ele é 3-, quer dizer que ele tem 3 elétrons a mais do que o número de prótons. Então se ele tem 7 prótons, ele vai ter 10 elétrons. Tá bom, galera? O que mais aí, turmitia? Agora, o que são os isótopos? Né? Os isótopos são o seguinte, são variantes de um elemento químico. Né? Por exemplo, como eu falei para vocês, o que define o elemento químico é o número de prótons. Então, se você pegar aqui, ó, esse H1, o próton, né? Ele tem um próton, né? E a massa atômica dele é 1. O que significa isso? Que ele não tem nêutron. Ele não tem nêutron. É só um prótonzinho. Agora, o deutério, ele tem um próton e um nêutron, dando uma massa atômica 2. E o trítio, ele tem um próton e 2 nêutrons, dando um número de massa 3. Né? Então, quer dizer, são 3 versões do hidrogênio, com massas diferentes. Né? Então, essas são as variações que a gente pode encontrar. Então, eles têm o mesmo número de prótons, mas pode variar no seu número de nêutrons. Então, os isótopos são variações do mesmo elemento químico pelo número de nêutrons que varia no seu núcleo. Também os isóbaros, né? Que são basicamente elementos distintos, mas que possuem o mesmo número de massa. Né? Então, eles têm diferentes números atômicos, mas o mesmo número de massa. Por exemplo, o Ca, ele tem aqui 20 prótons, né, de número atômico, 40 de nêutrons, então são 40 de número de massa, perdão, e 20 nêutrons. Então é 20 mais 20, olha lá, 20 mais 20. Deu 40. Número de massa deu 40. Agora, o Ar aqui, ó, ele tem 18 prótons e 22 nêutrons. Também vai dar 40. Então, quer dizer, são 2 elementos distintos, mas que vão possuir a mesma o mesmo número de massa. Então, esses são os isóbaros. Tá bom? Bom, gente, aí nós chegamos depois, né, no modelo de Bohr, também conhecido como modelo de Rutherford-Bohr, que é basicamente uma releitura do modelo de Rutherford com base nos avanços da física e da química no início do século XX, né, da física quântica, da química quântica. E a ideia desse modelo é o seguinte, você continua com aquele sistema planetário, só que agora você vai ter órbitas definidas para os elétrons orbitarem o núcleo. Órbitas definidas de energia. Então o elétron ele fica ali naquela órbita bem fixa. Se ele passa de uma camada mais interna para uma camada mais externa, é porque ele ganha energia. Então se você fizer algum processo nele que ele ganha energia, ele vai saltar do nível mais interno para o nível mais externo. Né? Do nível de energia para o outro. Se ele precisar doar energia, ele doa energia e ele volta do nível mais externo para o nível mais interno. E aí as camadas foram definidas, né, em 7 níveis bem definidos, né, que são as camadas representadas pelas letras K, L, M, N, O, P e Q. Então, quanto mais longe do núcleo, maior a energia dos elétrons. Então, essa que é a ideia. Os elétrons vão ter órbitas extremamente bem definidas. Né? Então, ó, se a gente mostrar aqui para vocês, né, os elétrons eles estão vibrando, né, eles estão girando, perdão, movimentando ao redor do núcleo em órbitas bem
definidas, né? E quando ele quiser fazer uma transição eletrônica, se ele vai do nível mais interno para o nível mais externo, ele vai, né, alterar sua energiazinha, ele ganha energia para vir para fora e para retornar lá dentro, ele tem que liberar essa energia na forma de luz, né? Então, basicamente, essa que é a ideia do Bohr, tá bom? Galerinha, depois nós vamos fazer questões a respeito do tema, tá joia? Na próxima aula a gente continua. Valeu demais. Aquele abraço, tudo de bom para vocês.